Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. Senador pede à AJUF apoio jurídico para aprimorar texto da reforma do Código Penal. ENCLA se reúne em Brasília para discutir a criação de um manual para orientar servidores públicos sobre crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Valorização da carreira. Freitas estabelece estratégias para defender interesses dos magistrados. Ministro Carlos Alberto é o novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho. As chefes de família já podem assinar contratos do Minha Casa Minha Vida, independentemente de estado civil. Antes, elas precisavam da assinatura do cônjuge para ter acesso ao programa. E você vai acompanhar uma entrevista com o juiz federal Vicente de Paula Júnior sobre a mudança proposta pelo novo CPC em relação aos honorários de sucumbência. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. O senador Pedro Taques, relator da reforma do Código Penal, fez uma visita à Associação dos Juízes Federais do Brasil para pedir o apoio jurídico da AJUF no aprimoramento do texto da proposta que tramita no Senado. Representantes da AJUF se reuniram com o senador Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso, para discutir a proposta do novo Código Penal, que está em tramitação no Senado. Eu, como relator do Código Penal, do projeto do Código Penal, um projeto que possui muitos equívocos, erros que nós temos que consertar. Agora, eu gostaria, e fiz isso oficialmente, pedir à AJUF que nos auxilie neste momento. Se o projeto possui erros, nós temos como consertá-los. Agora, existem a maior parte do projeto é um projeto que não trata do direito penal do inimigo, nem do direito penal do amigo. É um código que nós queremos que seja um código cidadão. Daí a importância da participação da AJUF neste momento de construção legislativa. Porque eu não vejo como magistrados, membros do MP, advogados, policiais fiquem de fora da construção de uma legislação importante para a sociedade brasileira. Para a AJUF, o pedido do senador confirma o empenho da associação em auxiliar o Congresso Nacional na discussão de temas importantes. É uma honra muito grande ser considerada como uma entidade importante no cenário nacional, no tocante à questão da persecução penal, e a AJUF apoia, sim, o novo Código Penal. Claro, como disse o senador, existem alguns pontos que merecem aperfeiçoamento, mas nós temos plena confiança que o Congresso tem esse compromisso com essa melhora nesses pontos, e que o Código Penal que vai ser entregue à população vai ser um grande passo para o aprimoramento do sistema de persecução penal brasileiro. Esse é um trabalho que nós temos desenvolvido, de convidar parlamentares e também outras autoridades da República para conhecer a nossa sede, discutir conosco temas importantes para nós e mostrar a importância também da inserção da AJUF na discussão e na proposição de ideias, de temas de interesse da sociedade. Representantes de diversos órgãos e entidades que fazem parte da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a ENCLA, se reuniram aqui em Brasília para discutir a criação de um manual que possa orientar os servidores públicos sobre os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O encontro, que foi coordenado pelo representante da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, na comissão da ENCLA, juiz federal Rafael Wolff, contou com a participação de juízes, representantes de associações e também da Polícia Civil e Federal. O objetivo é criar mais um instrumento que possa auxiliar no combate à corrupção e lavagem de dinheiro. O objetivo dessa reunião é justamente esse, é contribuir para o aprimoramento da investigação desses crimes. O que quer dizer contribuir para o aprimoramento? Contribuir para o aprimoramento é, além de incentivar que projetos como o projeto de lei 6578, que estão no Congresso Nacional, sejam aprovados para contemplar institutos importantes, aliás, para contemplar não, para reforçar a utilização de institutos importantes, como a infiltração de agentes ou como a colaboração premiada. Nós também queremos desenvolver manuais que orientem
os operadores no uso desses tipos de meio especial de investigação, como por exemplo a infiltração de agentes, a colaboração, também com certeza a figura do informante. Todas esses institutos jurídicos, né, eles são muito novos para o ordenamento jurídico, né? A infiltração de agentes e a colaboração ela já existe há alguns anos, mas ainda é pouco utilizada. O juiz federal Rafael Wolff fez uma previsão para a entrega da cartilha, que vai orientar os servidores públicos sobre os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. É uma proposta da JUF, é uma proposta da MB, uma proposta da Polícia Civil, também o Ministério Público do Rio de Janeiro já apoiou, a gente vai colocar aqui para os outros colegas, se todos entenderem adequado, porque nós funcionamos no consenso, nós vamos desenvolver a cartilha e até o final do ano com certeza ela vai estar pronta. A Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público da União, Frentas, se reuniu para estabelecer estratégias e ações. O objetivo é defender interesses dos magistrados, principalmente em relação à valorização da carreira. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Nino Toldo, coordenou o encontro da Frentas, que reuniu representantes de várias entidades. A reunião, que aconteceu na sede da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, serviu para que os juízes pudessem discutir assuntos de interesse da categoria e também para definir estratégias de valorização da carreira. A gente está reunido aqui hoje principalmente para dar foco e dar forma à nossa campanha principal, acho que no momento, que é o restabelecimento do adicional tempo de serviço, e também para estabelecer uma estratégia quanto à suposta nova LOMAN, o novo Estatuto da Magistratura, enfim, temos que nos unir e nos organizar para enfrentar problemas comuns de forma comum. O Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Poder Judiciário, em parceria com o Supremo Tribunal Federal, promove o primeiro seminário de gestão por competência, no dia 20 de março. O evento visa fomentar o debate sobre essa nova metodologia de gestão de pessoas. As inscrições podem ser feitas no site de Educação à Distância do CNJ. Já estão abertas as inscrições para o seminário Cooperação Jurídica Internacional, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, Desafios e Perspectivas. O evento vai ser realizado nos dias 21 e 22 de março no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Um dos objetivos do seminário é examinar o caso da cooperação jurídica internacional em crimes de informática, especialmente pornografia infantil na internet. A seguir, o Tribunal Superior do Trabalho tem nova diretoria. E ainda nesta edição, você vai acompanhar uma entrevista com o juiz federal Vicente de Paula Júnior sobre a mudança proposta pelo novo CPC em relação aos honorários de sucumbência. É daqui a pouco no Justiça para Todos. Caixa. Caixa loteria. Caixa aqui. Gente, tudo tá lindo! Caixa, o banco das melhores taxas, é também o banco com mais de 60 mil pontos de atendimento em todo o país. O ministro Carlos Alberto Reis de Paula é o novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Ele é o 30º a assumir o cargo desde 1946, quando o TST foi instituído. Autoridades como a presidente Dilma Rousseff, os presidentes do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa e da Câmara dos Deputados Henrique Alves prestigiaram a cerimônia. No último discurso como presidente do TST, o ministro João Oreste Dallazen citou o projeto judicial eletrônico como um dos principais pontos do mandato dele e saudou o ministro Carlos Alberto. Saúdo-o com respeito e cordialidade e auguro a sua excelência, bem assim aos ministros Barros Levenhag e ao ministro Ives Gandra Martins Filho, uma gestão muito profícua e muito feliz. Já como presidente do TST, o ministro Carlos Alberto empossou o vice-presidente do tribunal, Antônio José Barros Levenhag, e o corregedor da Justiça do Trabalho, Ives Gandra Filho. Mineiro,
Carlos Alberto Reis de Paula é o primeiro presidente negro do TST. O magistrado, que também é conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, é defensor da conciliação como meio de solução dos conflitos trabalhistas. Tenho a certeza de que a alta administração dessa corte só ganhará força e terá uma ação efetiva se estivermos juntos, com as mãos dadas para partilharmos problemas e soluções, no compromisso único de valorizarmos a instituição Justiça do Trabalho. Vossas Excelências já me deram provas inequívocas de assim proceder. O Conselho Nacional de Justiça lançou edital para a seleção dos 5 tribunais que vão participar este ano do projeto Eficiência, destinado a dar mais rapidez e qualidade à prestação jurisdicional. As inscrições vão até o dia 15 de março e podem ser feitas apenas pelos tribunais de justiça estaduais e tribunais regionais federais. O trabalho do projeto Eficiência é executado por equipe do CNJ em parceria com servidores dos tribunais e pode ser implantado em qualquer vara de execução penal, de execução de medidas socioeducativas, criminal ou vara judicial que possua atraso no cumprimento e na apreciação de processos. Outras informações podem ser obtidas no site do CNJ, que é o cnj.jus.br. Vai ser realizado nos dias 11 e 12 de março, no auditório do TRF de Porto Alegre, o seminário Atualidade e Futuro da Administração da Justiça. O objetivo é apresentar boas práticas da organização judicial e discutir os desafios e perspectivas do Poder Judiciário no atual cenário de mudanças tecnológicas e organizacionais. As inscrições devem ser feitas no portal da Justiça Federal da 4ª Região. Delinear posições interpretativas sobre o Código Civil de 2002, adequando-as às inovações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais, a partir do debate entre especialistas e professores. Este é o objetivo da 6ª Jornada de Direito Civil. As atividades vão ser realizadas no dia 11 de março, no auditório do Conselho da Justiça Federal, em Brasília. E veja a seguir. As chefes de família já podem assinar contratos do Minha Casa Minha Vida, independentemente de estado civil. Antes, elas precisavam da assinatura do cônjuge para ter acesso ao programa. E ainda, uma entrevista com o juiz federal Vicente de Paula Júnior sobre a mudança proposta pelo novo CPC em relação aos honorários de sucumbência. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Não saia daí. Caixa. Caixa loteria. Caixa aqui. Gente, tudo tá lindo! Caixa, o banco das melhores taxas, é também o banco com mais de 60 mil pontos de atendimento em todo o país. A Caixa Econômica Federal já trabalha na operação do Minha Casa Minha Vida para famílias com renda máxima de até 3 salários mínimos. E agora, as chefes de família também poderão assinar contratos, independentemente do estado civil. Até então, elas precisavam da assinatura do cônjuge para ter acesso ao programa. A construção de 2 milhões de unidades de moradias populares foi a meta estabelecida para a segunda fase do programa Minha Casa Minha Vida até 2014. Desde o lançamento da etapa 2, em junho de 2011, a Caixa vem trabalhando na operação da faixa 1, destinada aos que têm renda familiar máxima de até 3 salários mínimos. A faixa 1, ela tem a preocupação de tirar, de dar moradia para aquelas pessoas que nunca tiveram mesmo a oportunidade de um teto mesmo para morar, né? Para fortalecer esta etapa, o Ministério das Cidades definiu critérios básicos para a seleção de beneficiários. A participação da mulher como chefe de família e candidatos em situação de rua são alguns dos critérios que devem ser seguidos. Os critérios iniciais, os critérios nacionais para a seleção das famílias famílias que residam em locais de risco, né, ou insalubres, né, que tenham, como eu disse, mulheres como chefe da família e que tenham portadores de alguma deficiência
compondo a família, né? Esses têm além das famílias que foram desabrigadas por alguma situação. Leonardo Mendes explica também que a seleção de candidatos é responsabilidade dos estados, municípios e do Distrito Federal. E se alguma irregularidade for identificada, todos podem ser punidos. Se por acaso for constatado que ele não cumpriu esses critérios, não observou a lista, não fez o sorteio que ao final ele tem que ser sorteado, ele pode ser excluído do programa e não mais receber receber o benefício, enfim, ser contemplado pelo programa Minha Casa Minha Vida, né? Isso se refere à faixa 1, que é de 0 a 3, né? As demais faixas, aí o município o Estado ou o Distrito Federal, ele não tem a obrigação de mandar a seleção. Isso é mesmo para as famílias de menor poder aquisitivo. Um dos problemas apontados pelo gerente é o uso do imóvel de forma irregular pelo beneficiário, que em algumas situações tende a vender ou obter lucro com a propriedade, o que é ilegal. Em regra, o faixa 1 ele ganha um benefício que quita integralmente o que serve para aquisição integral do imóvel, né? Ele faz um parcelamento de um pequeno valor por até 10 anos. E, como eu disse, se ele der outra destinação, se vender o imóvel para outra pessoa, ele vai ser obrigado a devolver o benefício que o governo federal deu, né? Vai ser excluído do programa de modo que ele não possa mais participar do programa, né? E quem eventualmente comprou o imóvel vai ter o imóvel retomado, vai ter que sair do imóvel. Esse imóvel volta para o programa para dar destinação a outras pessoas. O Código de Processo Civil, em vigor desde 1973, define em seu artigo 20 que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Mas o novo CPC, em discussão no Congresso Nacional, prevê uma mudança nessa norma. Para explicar sobre essa proposta de alteração, a repórter Roberta Lindbergh conversou com o juiz federal, membro da Comissão de Reformas Processuais Civis da AJUF, Vicente de Paula Júnior. Acompanhe. Doutor Vicente, eu queria que o senhor explicasse para a gente primeiro o que são os honorários de sucumbência advocatícios. Inicialmente, é preciso esclarecer que atualmente existem dois tipos de honorários. Os honorários advocatícios contratuais ou convencionais, que são aqueles honorários em que alguém que quer ir à justiça, né, faz um contrato com o advogado para prestação de serviços advocatícios, né? Aí é a negociação entre a parte e seu advogado sobre o quanto vai ser pago pelo advogado a título de prestação de serviços. E os honorários advocatícios de sucumbência são fixados pelo juiz ao final do processo, normalmente na sentença, de acordo com critérios estabelecidos no Código de Processo Civil e que tem por finalidade histórica, na gênese, na origem do Código de Processo Civil de 73, de ser uma forma de ressarcir aquele que vai a juízo das despesas que ele teve com seu próprio advogado. Ou seja, na origem, essa ideia de honorários advocatícios de sucumbência, que não se confundem com os contratuais, eles têm a finalidade histórica de ressarcir aquela parte que ganhou o processo. Ou seja, existe uma máxima, um princípio fundamental que diz o seguinte: aquele que vai a juízo não pode ser, aquele que tem razão e vai a juízo não pode ser prejudicado pelo processo. Como que vai funcionar o pagamento desses honorários no novo Código do Processo Civil? No Código de Processo Civil atual, com a redação que ele tinha desde o início, desde 1973, o juiz condena a parte contrária, a parte vencida, a pagar um valor à outra parte, a parte que venceu, a título de honorários advocatícios de sucumbência. Acontece que, em 1994, com a aprovação do Estatuto da OAB, houve uma regra atribuindo estes honorários advocatícios de sucumbência, que antes iam para a parte vencedora, ao invés de ir para a parte vencedora, esses honorários passaram a ir ao advogado dela.
Isso desde 1994. E, de certa forma, isso acabou prevalecendo, constou em lei, né? E esses honorários de sucumbência acabaram sendo fixados e sendo destinados ao advogado como um crédito do advogado. E isso agora volta à tona porque nós estamos, nesse momento, discutindo no Congresso Nacional um novo Código de Processo Civil. E qual é a diferença? A diferença é que neste Código de Processo Civil que está em tramitação, pretende-se incluir uma regra, atualmente no artigo 87, destinando definitivamente esses honorários de sucumbência ao advogado, tal qual consta muito semelhantemente no Estatuto da OAB. E nós entendemos que é então o momento de rediscutir essa questão. Afinal de contas, qual é a finalidade, qual é a natureza desses honorários de sucumbência? Se passar o texto do novo CPC com esta redação, tal qual era no Estatuto da OAB, nós vamos perpetuar a injustiça que disso decorre. Que qual é essa injustiça? É o fato de quem é vencedor não continuará tendo como se ressarcir da contratação do seu advogado. Isso é uma situação injusta. Isso é uma situação incompatível com o sistema de justiça. Quais são os prejuízos que essa mudança pode trazer para o cidadão? Na verdade, o projeto do novo CPC, que foi aprovado no Senado, está em tramitação na Câmara dos Deputados, ele não muda nada. Ele não muda no sentido de que ele faz permanecer a regra do Estatuto da OAB. Ele muda, sim, o texto original do CPC, fazendo com que essa regra, que era do Estatuto da OAB, seja introduzida no nosso regramento fundamental da Justiça Civil brasileira, que é o Código de Processo Civil. Né? Então, o prejuízo é perpetuar essa situação de injustiça em que a parte que vence a demanda não tem condições de se ressarcir, sempre ficará no prejuízo. Esta situação é injusta e mais, ela viola a Constituição da República. Ela viola a noção de devido processo legal, substantivo. É o direito que todos que vão à justiça de terem a reintegração total dos seus prejuízos. Volto a dizer, quem vai ao judiciário tem o direito a ser ressarcido completamente, não pode ter prejuízo. E viola ainda mais a Constituição. O artigo 5º, inciso 35, que promete a todos uma tutela jurisdicional adequada. E qual seria a forma ideal que essa questão deveria ser apresentada no novo CPC? Nós não temos dúvida que deveria ser preservado o sistema original da sucumbência. Ou seja, que o juiz fixasse honorários advocatícios de sucumbência como uma forma de ressarcir o vencedor pelas despesas que ele teve com o seu advogado. Não ser os honorários de sucumbência destinados ao advogado, mas nós compreendemos que esse sistema, que a dosimetria, que a fixação desses honorários de sucumbência poderia ser melhorada da forma no novo código. Por exemplo, possibilitando que o advogado, ao início do processo, já introduzisse no processo o seu contrato de honorários, né? Já mostrasse quanto efetivamente o seu cliente pagará a título de honorários convencionais, de honorários contratuais. E o juiz possa, com base nesse contrato, fixar os honorários de sucumbência como uma forma de ressarcimento. Você pode também assistir o Justiça para Todos na página da AJUF na internet ou no canal da associação no YouTube. O endereço é www.youtube.com/tvajuf. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.